Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. Definitivamente um dos bandos piratas mais importantes de todos os tempos para a obra de Eiichiro Oda é o bando dos piratas Rocks. Seu capitão Rocks Dizzyback foi alguém tão poderoso que reinou supremo acima de lendas como Chique Leão Dourado, Barba Branca, Big Mom e Kaido quando jovens. Ou seja, era praticamente um exército de piratas nível Yonkou em uma única tripulação. Isso sem contar que seu objetivo não era reinar somente sobre os piratas. Ele queria ser rei do mundo e só foi parado pela união dos seres mais lendários do mundo de One Piece, Gold Roger e Monkey D. Garp. Vale ressaltar que é dito pelo próprio Sengoku no capítulo 957 que Rocks foi o mais formidável rival que Roger já teve, ou seja, acima até mesmo que o próprio Barba Branca. E o que acontece é que os piratas Rocks eram rondados de mistérios, como o fato de seu primeiro encontro ser na Ilha Ratinoso, que curiosamente é a ilha onde Barba Negra mantém a sua base atualmente. Não apenas isso, mas a existência de Rocks era tão perigosa para o governo mundial que, apesar de seu incrível poder e importância, a história dele e de seu bando foi sumariamente apagada da história, sendo conhecida por poucos marinheiros. Mas afinal, como esse bando de lendas incríveis foi formado? Quais são todos os mistérios que rodeiam Rocks e seu bando? Quais são todos os seus membros e qual seu real nível de poder? Será que eles foram o bando mais poderoso que já existiu dentro da obra? Se você ficou curioso, se prepara porque nesse vídeo você vai descobrir, pois irei analisar a fundo tudo que sabemos não apenas sobre a história desse incrível bando, mas também de seus membros, analisando cada um, juntamente com uma análise de seu poder quando faziam parte do bando. E ao fim do vídeo irei analisar o seu real nível de poder para responder em definitivo a pergunta: será que o bando dos piratas Rocks foi realmente o bando mais poderoso que já existiu? E se você gostou do tema desse vídeo, dá aquele gomo gomo no pistol servido no like e se inscreve no canal. Os vídeos dão muito trabalho mesmo e faço eles com todo carinho, então se você puder contribuir com um like e comentário, vai fortalecer tanto quanto um treinamento de 2 anos com o lendário Rayleigh. Aproveita também para ativar o sininho de Xandora e me seguir lá no Instagram. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de compartilhar uma reflexão com vocês. Você sabia que o mercado de tecnologia vai abrir mais de 400 mil vagas até 2024, sendo a maior parte delas para desenvolvedores? Sério, a quantidade de vagas para desenvolvedor é tão astronômica que existem empresas no mercado que estão dando cursos de programação de graça e o aluno só paga depois de conseguir um emprego na área de tecnologia e se ele conseguir. Isso acontece porque essa empresa tem certeza que seu aluno será empregado depois de concluir o curso, dada a quantidade enorme de vagas de programador disponíveis. E a remuneração desse tipo de trabalho é assustadora, sendo que um profissional júnior em um cargo de entrada ganha em média R$4.000, um pleno R$5.500 e um sênior R$9.000. Existem também inúmeras vagas para trabalhar no exterior, com uma remuneração que pode chegar tranquilamente a $5.000 para trabalhar remoto em empresas dos Estados Unidos ou Europa. E para se tornar um desenvolvedor existem inúmeras formas, mas algo que te deixa extremamente competitivo é não apenas saber programar, mas conseguir demonstrar isso com um projeto próprio como um jogo, por exemplo. Sério, não tem nada tão poderoso quanto o recrutador de uma vaga poder baixar um jogo que você mesmo criou. E você pode aprender tanto a programar quanto a criar seu próprio jogo do zero com o melhor curso de desenvolvimento do mercado. A Daqui Code está com um curso de desenvolvimento de jogos extremamente completo, onde você vai aprender a programar em Java, criar sua própria Game Engine e dominar as principais Game Engines do mercado, como Unity, Game Maker, Unreal e Godot. E sem contar que lá você aprende como criar na prática 25 jogos 2D e 3D, incluindo uma cópia de Minecraft e até mesmo Super Mario. O link para acessar esse curso está aqui na descrição e além de contar com um valor muito especial, você tem 30 dias de garantia para ter seu reembolso caso não goste do curso, simples assim. Vale lembrar que acessando esse link você ajuda também esse querido canal a continuar trazendo mais vídeos. Então acesse o link e te desejo de coração uma ótima jornada em sua carreira como desenvolvedor. Há 40 anos atrás, vários piratas infames que almejavam riqueza criaram um dos bandos piratas mais fortes da história. E aquele que veio a se tornar o seu líder era o lendário Rocks Dizzyback, o capitão da tripulação. Todos esses piratas formaram o bando dos piratas Rocks na Ilha Ratinoso, que inclusive é a mesma ilha em que Barba Negra e sua tripulação residem atualmente, um fato um tanto quanto curioso. E o que é ainda mais curioso é que os piratas Rocks foi um bando composto pelas maiores lendas que já navegaram pelo mar de One Piece, como o próprio Rocks, que era tido como o maior rival que Gold Roger já teve. Chique Leão Dourado, que também era um pirata lendário, e também 3 dos futuros imperadores do mar, como Edward Newgate, mais conhecido como Barba Branca, Kaido das 100 Feras e Charlotte Linlin, a Big Mom. Além de serem piratas infames e muito gananciosos, os Rocks também não eram nada amigáveis. Segundo Sengoku, os membros da tripulação eram tão violentos que chegavam a matar uns aos outros a bordo do próprio navio. Para vocês terem uma noção, em um momento naquela época, a própria Big Mom chegou em frente ao Kaido e lhe disse:
O Rox é um homem muito desagradável, não confie nele, se precisar de alguma coisa é só me pedir. Ou seja, Rox e o restante de sua tripulação eram tão indignos de confiança que até mesmo a Big Mom se mostrou alguém mais generosa do que ele. Mas o Capitão Rox não tinha apenas o simples desejo de ser rico e ter fama, ele almejava chegar ao topo, ou seja, seu desejo era ser o rei do mundo. Não sabemos bem o que ele queria dizer com isso, mas podemos estabelecer algumas hipóteses de qual era sua real intenção. A primeira hipótese é que o Rox estava atrás do One Piece para ser o rei dos piratas. Não acho essa hipótese tão forte e razoável, pois é dito pelo próprio Sengoku que o objetivo de Rox não era apenas um tesouro, mas sim se tornar o rei do mundo, o que nos leva à segunda hipótese que acredito ser a mais provável. Xebec estava atrás do trono vazio ocupado por In-sama. E talvez você se pergunte, mas como é que o Rox sabia da existência de In-sama? E uma sub-hipótese bem razoável para isso é que o Rox não hesitava em atacar os dragões celestiais, e é bem provável que no meio disso ele tenha descoberto sobre o homem que ocupa o trono vazio. Inclusive um desses ataques foi o que ocasionou o fim do bando dos Piratas Rox, pois quando Xebec estava atacando os dragões celestiais, a marinha foi em busca dele para capturá-lo. Tudo isso levou aos acontecimentos do famigerado incidente de God Valley, onde Monkey D. Garp teve que unir forças com Gold e Roger para acabar com os Rox. Então, com a união entre Roger e Garp, eles conseguiram eliminar finalmente Capitão Rox de Xebec e pôr um fim num bando composto de figuras lendárias. Apesar de ter sido um dos bandos mais poderosos de toda a história, os Rox não são uma tripulação bem conhecida nos dias atuais. E a gente vê isso claramente quando Sengoku menciona eles e os oficiais da marinha nem reconhecem o nome de Rox. O motivo de não terem tanta mídia em cima deles é por causa de dois motivos. Primeiro é que os membros restantes do bando raramente mencionavam as aventuras vividas por eles quando estavam em atividade. Eles preferiam não tocar no assunto porque o bando era cheio de pessoas violentas que não se importavam umas com as outras e isso não remetia boas lembranças a eles. E o segundo e principal motivo de eles serem quase desconhecidos é porque o governo mundial fez o que sabe fazer melhor, encobrir a história por trás de algum evento. Eles fizeram isso porque Rox foi um pirata que por algum motivo explorou vários segredos considerados tabus pelos nobres mundiais e assim cobriu sua existência para que ninguém explorasse mais o caminho que Xebec veio a desvendar. E já que falamos sobre a história do bando, vamos falar agora de forma mais aprofundada sobre cada um de seus membros. O grande diferencial desse bando é que eles tinham os membros mais poderosos dos mares. Esses piratas são considerados até hoje, nos dias atuais, como um dos mais poderosos piratas dos mares de One Piece. Para começar, vou falar sobre os membros menos conhecidos do bando. O primeiro deles é o Oshoku, que também é conhecido pelo nome de Wang Zi. Não sabemos quase nada sobre ele, mas o que sabemos é que o Oshoku foi um dos piratas mais infames de sua geração, pois o próprio Sengoku recordou de seu nome ao contar a história dos Rox aos marinheiros, o que nos remete ao seu possível nível de poder, pois mesmo após décadas um ex-almirante de frota ainda recordava o seu nome. Outro membro que também é muito misterioso é Silver Axe, onde pouco sabemos sobre sua história, apenas a menção de Sengoku que ainda o destacava como um dos principais membros dos Rox. O próximo membro do bando é o Capitão John, que assim como todos os outros no bando entrou para os Rox em busca de fama e riqueza. Porém no caso de John ele aparentemente conseguiu, pois é mencionado que ele foi um pirata notável por coletar um dos tesouros mais significativos do mundo. Tesouro esse que é perseguido por Bug e o Palhaço. Dizem as lendas que John foi morto por sua tripulação. O motivo disso foi porque ele não quis dividir o seu famigerado tesouro. Há quem diga que esse tesouro significativo seja o Road Poneglyph, aquele que ninguém sabe a sua localização. Diferente dos outros, nós até vimos o Capitão John, só que vimos apenas o seu cadáver revivido lá em Thriller Bark quando Moria pegou o cadáver dele e usou o corpo de John graças ao poder de sua fruta. Aumentando o nível de poder dos piratas, vamos falar agora de Shiki, que também é conhecido como Leão Dourado. Esse, diferente dos outros três mencionados, foi alguém que já apareceu no anime e teve um de seus feitos mencionados. Ele foi um dos membros mais sortudos entre os Rox, porém Shiki só foi ter seu grande destaque após a separação do bando, quando ele criou seu próprio bando, os Piratas do Leão Dourado. Como capitão, Shiki tinha um desejo de conquistar o mundo, dessa forma é bem provável que ele estivesse atrás do One Piece, mas como sabemos não foi ele quem o encontrou. Comandando a maior frota pirata de sua época, Shiki foi responsável por criar várias confusões nos mares e assim foi considerado um dos maiores rivais de Roger. No meio de todos os estragos, Shiki chegou a enfrentar Sengoku e Garp sozinho, mas no fim ele foi pego pela marinha e levado para Impel Down. Só que nem mesmo Impel Down foi capaz de parar ele, pois o Leão Dourado foi a primeira pessoa a conseguir escapar da famigerada prisão. E o mais interessante é que Shiki está vivo, ou seja, muito possivelmente poderíamos ver mais sobre o Leão Dourado dentro da trama no futuro. Passando agora para Charlotte Linlin, a mulher mais forte do mundo de One Piece. A Big Mom desde criança já mostrava ter poderes inimagináveis.
Vemos isso quando a Madre Carmel afirma para Marinha que Lin Lin tinha potencial para se tornar uma almirante, e detalhe que nessa época ela ainda nem tinha os poderes de sua fruta. Big Mom entrou para o bando dos Piratas Rocks quando era adulta, onde tinha uma aparência muito diferente da atual. Não se sabe se ela estava no seu auge de poder naquela época, mas quando estava com Rocks ela já era usuária de sua fruta Soro Soro no Mi e também já era muito temida pelo mundo inteiro. Big Mom era uma pirata que se encaixava perfeitamente dentro do bando, pois assim como os membros do navio, ela também utilizava qualquer meio que lhe desse a capacidade de alcançar os seus objetivos. Após a dissolução do bando, Lin Lin criou seu próprio bando pirata e criou o país de Totoland. Com isso ela se tornou um dos maiores nomes dos mares, chegando a se tornar uma Yonkou posteriormente. Seguindo temos Kaido, o pirata fera. Lá ele começou sua carreira como pirata. É certo afirmar que ele não estava no seu auge quando entrou para o bando, até porque Sengoku mencionou que Kaido era apenas um aprendiz. E durante a conversa entre ele e Big Mom no capítulo 999, ficamos sabendo que Kaido só foi ganhar sua fruta depois que os Rocks caíram no acidente de God Valley. Inclusive foi a própria Big Mom que deu a zoa mítica de Kaido para ele. Por ser um membro aprendiz, Kaido não teve grandes feitos em atividade com os Rocks. Por isso ele foi só chegar ao seu ápice de força após a separação do bando, quando Kaido começou a usar os poderes de sua fruta e foi se aventurar pelos mares, onde criou o bando dos Piratas das Feras, um dos mais poderosos em One Piece. Sua força foi tão notada que não levou muito tempo até que ele fosse considerado um dos 4 imperadores dos mares. E um dos membros mais fortes e adorados pelos fãs é ele, Edward Newgate, conhecido como Barba Branca. Ele entrou para o bando quando ainda era bem jovem, mas sua força já era tão grande que não me surpreenderia se ele fosse um dos comandantes de Rocks. Só que tem uma coisa bem interessante que vale ser ressaltada. Barba Branca nunca foi igual aos outros piratas Rocks, pois desde sempre o maior sonho de Newgate não era ser o cara mais rico do mundo. O sonho dele era simplesmente conseguir uma família, diferente de seus colegas de bando que matavam uns aos outros. Com isso é difícil de imaginar qual tenha sido a motivação dele para entrar na tripulação de Rocks, mas é provável que ele tenha entrado para iniciar sua jornada como pirata e conseguir experiência ao lado desses caras. Assim como os outros, Barba Branca se tornou um dos 4 imperadores do mar e então realizou seu sonho de criar uma família. Ele criou o bando dos piratas do Barba Branca, que era uma família de pessoas que se amavam, diferente dos integrantes do bando de Rocks. Com seu bando, eles foram a tripulação que mais rivalizaram com os piratas de Gold Roger posteriormente. E claro que não podia faltar ele, Rocks Dizzyback, o capitão da tripulação. Pouco se sabe sobre ele, mas é provável que o Rocks tivesse um estilo de combate que incluísse o uso de espadas, pois em um flashback é mostrado ele segurando uma espada em frente a Roger. Foi mencionado no capítulo 957 que apesar de Roger ter colecionado vários rivais poderosos, o mais formidável entre eles foi Rocks. Outro momento que mostra que Dizzyback era realmente poderoso foi quando o Chapéu de Palha acerta um soco em Kaido e ele olha para Luffy e se lembra de outros grandes piratas que conseguiam rivalizar com ele. E entre diversos personagens muito poderosos como Roger, Shanks, Barba Branca e Oden, a silhueta de Rocks estava ali presente. Outro grande motivo que dá ênfase ao seu poder é pelo fato de que ele era o capitão de um bando de personagens poderosíssimos, como os que foram mencionados anteriormente, e nem mesmo Garp foi capaz de derrotar ele sozinho. Para conseguir derrotar Dizzyback, Garp foi obrigado a chamar Roger para lutar ao seu lado. Além disso tudo, Rocks não tinha nenhum medo de atacar os dragões celestiais e por algum motivo desvendou vários segredos do governo mundial. Por conta disso, os nobres mundiais apagaram toda a história dele, fazendo seu nome ser quase que esquecido mesmo dentro da própria marinha. Beleza, falamos muito sobre a história do bando, de seus membros e também tudo que sabemos de seus poderes enquanto parte dos Piratas Rocks, mas agora bora entrar na porradaria franca. Afinal, será que o bando dos Piratas Rocks foi realmente o bando pirata mais poderoso de todos os tempos? Acredito que aqui nós podemos separar a análise em duas linhas do tempo, uma mais atual considerando os bandos piratas presentes no mundo de One Piece nos últimos 2 anos, e uma levando em consideração uma linha do tempo mais antiga desses 2 anos para trás. Com relação aos bandos piratas que vimos nos últimos 2 anos, estão aqueles que acompanhamos desde a história principal, sendo os mais poderosos os bandos dos Yonkous, Shanks, Barba Branca, Big Mom, Kaido e Barba Negra. Porém, mais recentemente temos também a adição do bando dos Chapéus de Palha, que merece seu respeito entre os bandos mais poderosos de One Piece atualmente, dado todos os acontecimentos mais recentes que estamos acompanhando no arco de Wano. Se compararmos o bando dos Piratas Rocks com qualquer um desses bandos que acabei de citar em seu auge, será que algum deles seria capaz de derrotar o lendário bando de Dizzyback? E na minha opinião acredito fortemente que não, jovem gafanhoto. O primeiro motivo do porquê acredito nisso está no fato de que no momento que Rocks foi derrotado, nem mesmo a marinha sozinha ou Gold Roger sozinho eram capazes de fazer frente ao bando. Na realidade precisou da união das duas lendas Roger e Garp para que conseguissem desbancar esse poderoso bando pirata. O segundo motivo que me faz crer nisso é que o bando contava com diversos personagens que viriam a ser Yonkous, onde mesmo que Kaido não estivesse no ápice de seu poder, acredito que pelo menos Charlotte, Lin Lin e Barba Branca estavam próximos de seu auge.
Falou isso pois Big Mom já era extremamente poderosa quando era ainda uma criança, e quando estava no bando de Rocks ela muito possivelmente já havia dominado os poderes de sua Akuma no Mi, pois já estava em sua fase adulta e era muito astuta, como vimos em seu diálogo com Kaido ainda jovem, falando para que ele tivesse cuidado com Zebek. Já no caso de Barba Branca, já ouvimos diversas vezes que o ápice de Barba Branca se deu quando jovem. Claro, não sabemos se era exatamente nessa época que ele estava em seu prime de poder, mas caso não fosse, ele estava muito próximo disso, pois os eventos do incidente God Valley não aconteceram muitos anos antes dos confrontos de Barba Branca com Roger. Na realidade foram apenas alguns anos de diferença, isso sem contar outras lendas que faziam parte do bando. Sendo assim, se compararmos os bandos recentes da história, como o bando de Shanks, Big Mom, Kaido, Barba Branca, Barba Negra e Ruffy, acredito que eles não seriam capazes de fazer frente ao poder extremo dos Piratas Rocks em seu auge. Tudo bem, mas olhando um pouco para trás na linha do tempo, mais especificamente antes dos 2 anos que acompanhamos a história de Ruffy, existia algum bando capaz de fazer frente aos Rocks? E você muito possivelmente está pensando no mesmo bando que eu, não é mesmo? Sim, acredito que o único bando capaz de fazer frente aos Rocks seria o bando do próprio Rei dos Piratas Gold Roger. E sinceramente é bem difícil conseguir analisar o nível de poder comparativo entre dois bandos que ainda sabemos tão pouco. Porém vamos usar o que temos de informação até o momento para que isso seja possível. Acredito que uma forma equilibrada de realizar essa análise seria analisar uma possível luta entre os membros mais poderosos de seus respectivos bandos. E vale ressaltar que iremos analisar os bandos em seu auge de poder, tudo bem? Os principais combatentes do bando de Roger, em seu auge, era o próprio Rei dos Piratas, Rayleigh, Oden e muito possivelmente Scopper Gaban. Falo muito possivelmente pois Gaban é mostrado como destaque nas lutas, como se estivesse em um nível similar ao de Rayleigh, sendo assim acredito que esses sejam os 4 principais combatentes que temos informações. Já do lado de Rocks temos o Capitão Rocks de Zebek, Barba Branca Jovem, Big Mom e Chique Leão Dourado. Vale lembrar que não irei considerar Kaido como um dos principais combatentes, pois além de ele não possuir a sua Akuma no Mi, ele ainda era um aprendiz dentro do bando. E para ficar mais clara a nossa análise, irei fazer um match entre cada um deles numa luta 1 contra 1. Primeiro com relação a Rocks vs Roger, acredito que o Rei dos Piratas é muito possivelmente sim superior ao Rocks no X1. Falo isso pois após a batalha de ambos em God Valley, Roger ainda seguiu ganhando experiência em diversos outros combates, lapidando cada vez mais o seu Haki e alcançando a maior façanha de todas, a de conseguir o maior tesouro do mundo, ou One Piece, se sagrando o Rei dos Piratas. Sendo assim, acredito que Roger em seu ápice foi sim mais poderoso que o lendário Zebek. Um segundo embate que podemos teorizar é o de Barba Branca Jovem contra Rayleigh. Aqui não sabemos se Newgate tinha os poderes de sua Gura Gura no Mi, porém caso tivesse, acredito que Barba Branca teria vantagem, dado que rivalizava contra o próprio Roger posteriormente. Já no caso de Barba Branca não ter seu fruto, muito possivelmente o combate penderia mais a favor do Rei das Trevas, que em seu auge era um dos seres mais poderosos dos mares. Porém, dado que não temos a informação se Barba Branca tinha ou não seu fruto durante a sua permanência nos Piratas Rocks, iria considerar um empate técnico entre eles, tudo bem? E num possível embate de Big Mom contra Oden, será que o Kozuki poderia vencer? E aqui acredito fortemente que sim, pois Oden se mostrou como capaz de rivalizar contra Kaido jovem, apenas perdendo a luta por descuido e uma interferência externa em sua luta. Se compararmos o Kaido de agora da obra com Big Mom de agora, acredito que o pirata da série seja sim o mais poderoso. Se formos levar essa premissa para o auge de seus poderes quando jovens, é razoável assumir que Kaido em seu auge quando enfrentou Oden era mais poderoso que Big Mom em sua juventude quando fazia parte dos Rocks. Sendo assim, no possível combate do Kozuki contra Lin Lin, Oden se sagra como campeão da batalha. Por fim, teremos o combate de Chique Leão Dourado contra Scopper Gaban. E cara, não sabemos quase nada dos poderes de Gaban, e também não temos informação se Chique possuía realmente sua Akuma no Mi na época de sua permanência no bando. Dessa maneira, eu vou dar um empate técnico nesse combate também, tudo bem? Assim, levando em consideração os 4 membros mais poderosos de cada um dos bandos em uma batalha 1 contra 1, temos uma vantagem de 2 vitórias para o bando dos Piratas Roger, que ocupa a posição de bando mais poderoso de todos. Isso analisando uma batalha 1 contra 1 entre os mais poderosos. Se fôssemos levar em consideração uma luta entre todos do bando lutando juntos, acredito que o bando de Roger mais uma vez teria vantagem, dado que era um bando muito mais unido que o de Zebek. Mas claro, vale ressaltar que isso é apenas uma análise com um pouco de informações que temos sobre eles, e você tem todo o direito de discordar nos comentários. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Discorda de alguma comparação de poder? Ou acha que ficou faltando alguma informação dos Piratas Rocks? Qual vídeo de One Piece você gostaria de ver aqui no canal? Deixe nos comentários. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.